achar legal pro domingo, velho. Antigamente era hoje, viu? Só pode ficar bem relaxado hoje, é uma trilha bem tranquila, nós não estamos atrasados, eu acho. Bom dia, bom dia, bom dia! Legal esse daí. No Pilões é Chico, era na Água Fria. Olá pessoal, aqui é o André Vicente, nós estamos hoje no Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Itutinga Pilões. Vem comigo, Conexão Verde hoje sai dos estúdios para a natureza. Hoje nós vamos conhecer o Núcleo Itutinga Pilões, aonde Cubatão começou. Então nós temos aqui hoje a cadeia velha, o hospital, a trilha e tem um cemitério. Venham comigo, vamos conhecer esse local maravilhoso. Ó, nós estamos na entrada do parque, é aqui que você apresenta as autorizações para entrar. Então, para entrar no parque, hoje você se apresenta aqui ou faz solicita autorização no Ingressos Parque Paulista. Através dessas autorizações você pode entrar no parque, fazer a visita nas áreas autoguiadas. Nas áreas que são guiadas, você tem que fazer contratação de monitor. Bom, nós estamos aqui na maior reserva da biosfera da Mata Atlântica, Parque Estadual Serra do Mar, onde tem uma diversidade enorme de plantas e animais. Tanto que o símbolo é aqui o muriqui, o maior dos primatas das Américas. Então, a gente está aqui do lado do Rio Pilões, né? E se você ver, dá uma parada aqui só para dar uma olhada, nós estamos do lado do Rio Pilões e você começa a perceber que tem muita vegetação que não é nativa daqui. Então teve a introdução de bananas, né, aqui na região de Cubatão. Aliás, Cubatão foi um dos maiores produtores de banana no passado, né? Mas a gente tem hoje o plantio de novas espécies, né? Mas ainda tem o impacto de espécies exóticas aqui. Bom, falando em espécies exóticas, a gente tem a Maria Sem Vergonha. Maria Sem Vergonha é uma espécie que veio da África e é uma espécie que tem uma disseminação muito fácil em áreas mais abertas, assim como essas estradas aqui, tá? E ela tem uma curiosidade, o pessoal usa as flores dela na alimentação. Tá? Tem essa curiosidade, mas é uma espécie exótica, como algumas outras que a gente vai ver aqui hoje, conhecendo esse parque maravilhoso. Também foi introduzida e elas gostam muito de áreas assim, mais abertas, né? Onde você tem uma certa insolação, mas que é um caminho, né? Então elas gostam dessa área e ela tem uma fácil disseminação. Então ela espalha, que é uma beleza. Quando você fala introduzida, quem introduziu? Quando a gente fala introduzida, são espécies exóticas que vieram trazidas para o nosso país de diversas formas, né? De diversas formas. Essa da Maria Sem Vergonha tem uma curiosidade. O pessoal fala que no passado elas vieram junto com os africanos, com os escravizados, né? E aí acabaram ficando em roupas, nos pés e tudo mais, né? E aí ela acabou espalhando. Como ela tem uma fácil disseminação, aí ela espalha. Encontrou um ambiente propício para ela disseminar, aí ela vai embora, né? Mas junto com elas, a gente tem uma espécie aqui, que é uma espécie nativa. Nós estamos aqui do lado da Jussara,
que é uma palmeira, né? Conhecida antigamente como palmito jussara, foi extremamente retirado da natureza justamente por causa do palmito. Infelizmente entrou na lista de ameaçados de extinção. Hoje não é mais permitido a utilização desta planta na alimentação. Hoje nós temos outras alternativas para extrair o palmito, até porque, uma curiosidade que é, a parte do palmito, essa parte esverdeada. Então, para você retirar isso aqui, você tem que derrubar a árvore. Então, jussara foi ameaçado por causa disso. E a gente tem que entender que ela faz parte de uma cadeia alimentar. Ela alimenta as aves aqui do parque, né? Em contrapartida, do outro lado, né? Aqui a gente está falando de uma árvore nativa, do outro lado, árvores exóticas e algumas plantas que a gente encontra como Maria Sem Vergonha e outras espécies que elas sobrepõem as espécies nativas. Olá pessoal, aqui começa a nossa aventura. Nós estamos bem na entrada do núcleo, onde nós vamos passar pela história de Cubatão, né? Começando aqui por uma árvore extremamente importante para a nossa natureza, o pau-brasil, ela que deu nome para o nosso país. A maioria desses animais aqui, eles foram empalhados, mas é doação, né? Que o parque recebe, né? Poucos são daqui. Não são. A gente tem o cateto, a gente tem a onça parda, que tem ocorrência aqui. Lontra, aqui no parque, eu não sei se tem ocorrência, mas a gente tem ocorrência na região. Tatu tem, gavião tem, mão pelada tem. O bugio tem ocorrência mas em outras regiões aqui. Tá? A espécie mais comum aqui, que o pessoal tem registrado bastante, é o muriqui, que é o maior primata das Américas. Esta é a sala do Núcleo de Educação Ambiental do parque. Então, quando as pessoas chegam no parque, elas são recepcionadas pelos monitores nesta sala, onde elas são orientadas com relação à segurança e outras informações, tipo, aqui, a partir daqui, você não retira nada da natureza. A única coisa que você vai tirar daqui são fotos. Tá? Então, aproveitem a natureza, aproveitem esse ambiente e busquem conhecimento. A gente tem aqui um saruê. O saruê é uma espécie comum em centros urbanos. O pessoal acha porque ele é feio e tudo mais. Eu não acho ele feio, eu acho ele bonito até. Mas ele é extremamente importante, porque ele se alimenta de serpentes e principalmente escorpiões, né? Esses escorpiões que têm dado problemas hoje nos centros urbanos. Então, se você retira uma espécie que já se adaptou na questão urbana, tá? Você está impactando até na sua própria saúde. Então tomem cuidado, nenhum animal deve ser morto porque você acha que ele gera algum tipo de perigo. Até as serpentes, elas têm uma importância ecológica para todos nós. Elas se alimentam, por exemplo, de roedores. Bom, uma parte extremamente importante é a parte da história, né? Então, no passado, aqui nessa região, nós tínhamos a Cadeia Velha, o hospital, e é esses recintos que a gente vai conhecer agora. Nesse momento, a gente está na Cadeia Velha, um pouco da história aqui do parque e da cidade de Cubatão. Então, nós vamos entrar aqui na Cadeia Velha, ninguém vai ser preso, porque ela não funciona mais, mas tem uma estrutura antiga,
né, com os portões mais de ferro, antigos, que tinham aqui na região. Acho que ó. Aqui, ó. Aqui ficavam os presos que eram transferidos, né? Então ficavam os presos mais perigosos e tudo mais. Ela foi desativada na década de 70, mas ainda tem os resquícios da história dessa cadeia. Bora pro hospital, vamos embora. Agora vamos conhecer um pouco mais do primeiro hospital aqui da nossa região, né? A gente tem que saber que Cubatão tem muita história e essa história não pode ser esquecida, né? As pessoas não conhecem a cidade onde moram. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais. Olha que bacana, pessoal. A gente tem aqui as bromélias. Nós estamos na Mata Atlântica, uma floresta ombrófila densa, onde a gente tem uma grande umidade e uma diversidade de espécies. Então, uma das espécies bem comuns aqui é essa espécie aqui de bromélia. Nós vamos ver outras bromélias. Dentro deste ambiente aqui da bromélia, acumula água. Então, alguns animais utilizam esses ambientes para viver, para se alimentar, né? Por exemplo, nós vamos fazer uma trilha onde a gente encontra pedaços de bromélias que são utilizados por algumas espécies de primatas que se alimentam dessas bromélias. Vamos conhecer mais, vamos conhecer mais. Algumas informações são extremamente importantes quando a gente vem para áreas naturais, né? Com relação às espécies de animais. Então aqui tem uma informação extremamente importante, essa parte de educação do próprio parque, do núcleo Itutinga-Pilões, onde falam das espécies que podem gerar algum tipo de acidente. São espécies bem comuns aqui no parque, como a jararaca, como espécies de lagartas, que podem causar algum tipo de acidente com as pessoas quando se aproximam desses animais. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem que tomar cuidado e respeitar o ambiente onde a gente está, tá? Não pegando os animais, não retirando as plantas, tá? Nós estamos aqui para passear e conhecer. Vamos tirar somente fotos desse local. Vamos embora, o Conexão Verde tem muito mais a oferecer. Olha o que o Conexão Verde está trazendo para você. Algo novo aqui no parque, que é a introdução de abelhas nativas, ou como a gente chama, as abelhas indígenas, né? Que são abelhas silvestres, ACFs, abelhas sem ferrão. Essa abelha ela não tem ferrão, gente. É uma abelha comum aqui na nossa região. Essas pequenininhas aqui são as mosquitinhos, ou conhecida mais como jataí. É uma espécie que você encontra em áreas urbanas. A produção do mel dela é muito pouco perto das abelhas com ferrão, mas elas são extremamente importantes para ambientes naturais, porque elas polinizam as plantas aqui. Então, uma das grandes funções das abelhas é polinizar as plantas. E sem a polinização, a gente não tem alimento. Nós vamos ver mais. Venham com Conexão Verde. Tem mais ali na frente. Agora nós vamos para a trilha. A trilha tem 1,5 km ida e volta, só que a gente começa passando por uma estrutura que o parque está montando,
que são as colmeias aqui das abelhas. Então as ASF, as abelhas sem ferrão. Hoje no nosso país nós temos, aliás, na América do Sul nós temos mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Todas elas têm uma grande importância no que eu falei anteriormente, polinização. Sem as abelhas a gente não tem alimento. Sem as abelhas não há polinização das flores na natureza. Então essa aqui, como eu falei, essa daqui é a jataí, ou conhecida como mosquitinho. É bem comum em ambientes urbanos. Elas gostam de se fixar e montar suas colmeias em buracos nas construções. Então, elas procuram blocos e árvores também, né? Mas aqui a gente tem uma colmeia. Então o parque tem essa visão de introdução de abelhas sem ferrão justamente para preservar e polinizar as plantas aqui do parque. Vamos embora que a gente vai para a trilha. Uma pergunta, ela tem ferrão? Não, abelhas sem ferrão. As abelhas com ferrão, elas produzem sempre mel em excesso. Então esse excesso que o pessoal tira para venda. Agora as abelhas sem ferrão, né, elas produzem o mel necessário para a alimentação delas. Não somente mel, a gente tem subprodutos delas. Elas têm própolis, tem o geoprópolis que é produzido também. Tudo isso é extremamente importante para a sobrevivência da colmeia, né? E André, você falou que abelhas com ferrão foram introduzidas. Isso, as abelhas com ferrão, ou que nem o pessoal costuma chamar de abelhas africanizadas ou Europa, são abelhas que foram introduzidas porque elas produzem uma grande quantidade de mel. Então se eu penso na questão comercial, então eu vou ter uma abelha com ferrão e aí eu tenho que ter outros cuidados, né? Eu tenho que ter todo o equipamento de apicultor. Lembrando que a apicultura é as abelhas com ferrão. Melicultura são as abelhas sem ferrão. Então podemos dizer que tem capitalismo nas abelhas. Com certeza. Bom, falando um pouco mais aqui das plantas e da própria fauna, né, a gente tem aqui uma bromélia, uma espécie, outra das espécies mais comuns aqui na nossa região, com uma flor linda aqui, tá? Você pode ver que aqui no meio, tá, a gente tem água, tá? Então aqui vivem espécies de aranhas, alguns insetos, mas tem uma curiosidade com relação à espécie que está aqui na árvore, que é aliás, tem mais de uma espécie, né? A gente tem aqui essa dando flor, mas essa daqui, que os macacos que vivem aqui no parque, eles gostam de se alimentar dessa planta. Ela não tem espinhos como a que eu mostrei primeiro ali, mas ela tem aqui essa parte do fundo bem suculenta. Então os macacos pregos adoram isso. Então você está vendo a importância da gente preservar tudo que existe dentro da natureza, dentro deste parque, que é o Parque Estadual Serra do Mar. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um dos primeiros hospitais aqui da nossa região. Ele atendia a população em 1920. Olha quanta história e quanta informação tem aqui dentro deste parque. 1920. Vamos para as ruínas. Você gosta de planta? Aqui tem a venca aqui, ó. Eu sou apaixonada por aquela bromélia. Ah, bromélia? Tem rasgado. Não, bromélia? Parece que eu gosto de ver. Bromélia aqui, ó. A venca, samambaia. É. Você deixa a natureza tomar conta. Pensando sobre isso, sobre a resiliência e a força da natureza, né? O homem destrói, mas ela não desiste. Ela vai... Vai tomar conta. Olha essa flor.
Vem comigo que agora a gente vai conhecer o viveiro de mudas que é aqui do parque, né? Dentro desse viveiro a gente tem algumas espécies de orquídeas, bromélias, mas a gente já é recepcionado por bromélias, por algumas epífitas, né? O que são as epífitas? São plantas que usam outras plantas ou estruturas para se fixar. Elas não são parasitas, né? Então o pessoal às vezes tem uma ideia errada das bromélias, das orquídeas, principalmente de orquídea. Ah, ela é parasita. Não, ela não é parasita. Ela é o que a gente chama de epífita. É uma planta que usa uma estrutura para se fixar e absorver os nutrientes quando chove, quando a água escorre. A gente vai conhecer um pouco mais dessas orquídeas aqui neste viveiro. Vem comigo. Aqui a gente tem uma diversidade de espécies de orquídeas, de epidendro, catleias, uma diversidade enorme de plantas que foram doadas aqui para o parque ou que o parque está fazendo a manutenção para reintroduzi-las, né? Então, lá no fundo do viveiro, a gente vai ver produção de plantas, de árvores que são utilizadas para reintrodução dentro do próprio parque. E aqui, ó. Olha uma chuva de ouro, né? Essas são espécies nativas da própria natureza, então pessoal, não retirem essas plantas. Hoje a gente tem ambientes locais onde vendem as plantas, então vejam se esse ambiente é legalizado, tá? Porque a gente não pode simplesmente vir, vamos fazer uma trilha, olha que linda orquídea, vamos retirar. Não, ela tem uma importância para esse ambiente, não deve ser retirada deste ambiente, tá? Então procurem um local de jardinagem, um comércio que possam comercializar, porque essas são legalizadas e são produzidas em ambientes próprios para isso. Aqui não, aqui nós estamos na natureza. E como eu falei, algumas espécies que são plantadas para reintrodução. Então a gente tem desde pitangas, né, algumas outras espécies que existem aqui no próprio parque, que são reintroduzidas para alimentar e também suprir a necessidade na natureza. E olha que legal aqui, cogumelo, né? Então onde a gente tem uma madeira que está em vias de decomposição, a gente tem espécies de fungos, no caso orelha de pau, que vai se alimentar dela e devolver esse nutriente para a natureza. Aqui é a palmito Jussara, ou que a gente fala agora Jussara só, né? Aqui a gente tem aqueles é a palmeira Jussara. Aqui a gente tem uma diversidade enorme de espécies que eles estão plantando justamente para fazer reintrodução em algumas áreas, né? Então, por exemplo, o Jussara é extremamente importante. Eu já vi aqui dentro do próprio parque, né, tucanos se alimentando dos frutinhos do Jussara. Então, é bem bacana isso. Olha pessoal, que interessante isso. Fundação Florestal
ela vem desenvolvendo nos últimos anos o monitoramento de biodiversidade. Olha como é necessário isso. São câmeras que são espalhadas dentro das unidades de conservação e identificando as espécies que aqui vivem. Dessa forma você monitora, identifica os animais e desenvolve pesquisa. Isso é extremamente importante para as unidades de conservação. Então, parabéns à Fundação Florestal pelos seus projetos que estão sendo realizados. Chegamos onde? No cemitério. Aqui ao lado, nós vamos já lá, ficam as ruínas do isolamento do hospital. As pessoas doentes, principalmente com tuberculose, eram isoladas nessa área e depois, após a sua morte, ficavam aqui, dentro da unidade de conservação. Aqui é o cemitério. Vamos embora? Vamos conhecer? Vamos conhecer? Bora! A gente está aqui no meio do cemitério, mas olha que interessante que eu achei. Uma árvore bem comum aqui na Mata Atlântica, que é o manacá da serra. As flores desta planta, elas nascem brancas e morrem rosas. A gente tem até umas pétalas aqui caídas no chão, né? Rosinha. Isso é a questão de atração dos insetos e das aves, porque o branco vai chamar a atenção e o rosa já não atrai tanto, então é o momento que ela morre e aí, polinizada, ela produz os seus frutos e as suas sementes. Manacá da serra é parente da quaresmeira, para quem conhece a quaresmeira, né? Então, uma planta típica de Mata Atlântica. Bora que nós vamos pro isolamento agora e vamos cair para a trilha. Antes da gente ir para a trilha, nós vamos passar pelo setor de isolamento, que isso aqui antigamente, quando o hospital funcionava, os tuberculosos eram isolados aqui nesta área. Essa área já foi utilizada para tudo um pouco, mas no início era justamente para os doentes. Então vamos embora. Bora que o Conexão Verde agora vai para a trilha, hein? Então agora a gente começa a observar aqui essa questão da biodiversidade, uma vegetação bem fechada, uma área muito úmida. Aqui ó, os musgos, as briófitas, as samambaias. Aqui, ó que lindo isso aqui ó. Aqui, ó esse tapetinho verde, tá? Então daqui para frente é um ambiente bem fechado, bem sombreado e com uma diversidade enorme de vegetação e de tudo um pouco. A gente vai encontrar aqui fungos, né, os cogumelos, as briófitas, que são conhecidas como musgo, e uma diversidade de plantas, tanto rasteiras quanto trepadeiras, e as próprias árvores. Então elas utilizam esses espaços para elas poderem viver, e procurando sempre a luz. Fique esperto aqui que agora está bem encharcado aqui, tá?
Bom, uma das vantagens da gente estar no meio da natureza. Primeiro, o ar puro, gente. Aqui está acontecendo, nesse momento, a fotossíntese, né? O que é? A absorção de carbono e transformando esse carbono em subprodutos, que é o alimento da planta, né? Que é a glicose, e o oxigênio. Então a gente tem aqui um ar mais limpo, né? Um ar mais natural. Então a gente tem até um cheiro diferente, a gente percebe isso. O que acontece com o carbono? E aí está uma grande importância dessa absorção do carbono pela floresta. O carbono é absorvido e transformado em matéria aqui para as plantas, para elas crescerem, fazerem folhas novas, entre outras coisas. Então está aí a importância das florestas justamente para evitar os efeitos climáticos que a gente tem visto ultimamente. A absorção deste carbono da atmosfera e a fotossíntese acontecendo. Então hoje a grande maioria do oxigênio que a gente respira vem dos oceanos, mas as florestas também produzem oxigênio. Olha, gente, que maravilhoso. Se a gente fizer silêncio, né, a gente começa a escutar o barulho do rio. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com Conexão Verde, trazendo toda essa natureza, esse som da natureza. A gente falou agora há pouco do oxigênio e a gente vai falar de outras coisas mais importantes, que é justamente a produção de água que existe no meio das florestas. Essa quantidade de água só existe porque eu tenho floresta de pé. Se eu não tiver as florestas em pé, eu não tenho água. Então tá aí a importância. Vamos lá para o Rio Pilões. Ó, mais uma espécie de bromélia, para vocês verem a diversidade. Aqui a gente está no meio da floresta, do lado do Rio Pilões. E aqui que lindo, né? O pessoal acha que é uma flor, né? Não chega a ser uma flor, né? A gente fala que é uma inflorescência, uma bráctea, né? Então existem essas diferenças que a gente, no mundo da biologia, identifica. Então eu estou com uma bromélia cheia d'água. E uma informação importante, gente. Aqui no meio da floresta, eu não tenho o mosquito da dengue, né, se reproduzindo e contaminando e poluindo ou deixando a população doente, né? Aqui, essa água, ela tem uma alteração de pH, tá? Que o mosquito não consegue se reproduzir. Outras espécies de mosquitos se reproduzem, mas a gente tem os predadores aqui. A gente tem aqui pererecas, a gente tem aranhas que vão estar se alimentando desses insetos aqui no parque. Cuidado aí para não escorregar. Ronald, ainda falando de biodiversidade, né? A gente tem uma biodiversidade de fungos, de cogumelos na natureza, que a grande maioria ainda não foi identificado. Então é algo extremamente necessário, porque os cogumelos é um grupo, né? É um reino, os fungos, né? E que a gente tem uma diversidade enorme que ainda precisa de identificação. Uma curiosidade que o pessoal olha, cogumelo, nem todo cogumelo é comestível. Então a gente tem que ficar esperto. Na natureza é bom não pegar e sair comendo tudo que você vê, né? Então, os cogumelos, a gente sabe quais são os comestíveis, que são os mais comerciais, mas aqui, esse aqui está se alimentando desse tronco que está em decomposição. A possibilidade de ser venenoso é grande. É grande. Porque o que acontece? Nem é venenoso, pode ser tóxico, não pode se fazer mal. O pessoal até fala assim, olha, cuidado com o que você come na natureza quando você não conhece, porque isso você vai acabar comendo só uma vez na vida, você vai morrer. Né? Então, e também não só ingerindo, mas só de tocar pode ser que... Então, algumas espécies, principalmente a gente tem algumas espécies de animais, né, como as pererecas, elas têm veneno na sua pele. Então, às vezes, só o fato de você tocar, você já pode ter um problema muito sério. A gente tem a história de um grande ecólogo, Augusto Rush, que ele encostou numa perereca e olha que era um profissional da área. Encostou numa perereca lá na Amazônia e acabou falecendo, né? Lá no Espírito Santo hoje tem até um museu que a família construiu em homenagem ao Augusto Rush e era um grande pesquisador. Então, na natureza a gente tem que tomar cuidado e respeitar o espaço dela. Importante também a questão de estar guiado, né? Todas as trilhas de Cubatão estão entrando nesse processo de ter um guia. Então a gente tem hoje dentro dos parques estaduais, né?
monitores autônomos que estão autorizados a fazer as visitas aos locais. Então, pô, a trilha é autoguiada, eu posso ir sozinho? Você pode até ir sozinho, mas você conhece? Então é bom sempre ter um profissional da área junto, você dá essa questão de gerar emprego para um profissional que estudou, se preparou, porque o profissional que está fazendo uma monitoria, ele estudou, ele se preparou, ele sabe onde ele está, ele tem um curso de primeiros socorros, então ele sabe se acontecer qualquer acidente, qualquer problema, esse profissional ele está habilitado para isso. Então é sempre bom ter um profissional, alguém que conheça. Hoje nós estamos aqui na TIP, que é a trilha histórica do Itutinga Pilões. A gente está indo até o Rio Pilões, né? Uma trilha autoguiada, ela tem identificação pela trilha inteira, mas a gente se identificou lá na frente no parque, tá todo mundo sabendo que a gente está aqui no parque. Se eu precisar fazer uma outra trilha que eu não conheço, eu vou contratar um monitor autônomo. Esse aí recebe para levar a gente e trazer a gente em segurança. Conexão Verde está aqui no Pilões hoje. Vamos embora! Chegamos, Rio Pilões. Ó, imigrantes ali, olha que lindo. E ó, movimentação do rio. Hoje o rio tá com uma água bem turva. Choveu bastante esses dias. Então, gente, nós estamos aqui no município de Cubatão, no meio da Serra do Mar. Tá? Nós fizemos a trilha, a TIP, né, que é a trilha histórica do Itutinga Pilões, e nós chegamos aqui no Rio Pilões. O Rio Pilões, essa área onde nós estamos, é o que eles chamam de poção. Por que poção? Porque tem um poço ali, uma área ali mais profunda. Então, locais onde a gente não conhece, é bom a gente tomar muito cuidado. Hoje o rio está mais alto, né? A gente tem uma maior quantidade de água, porque choveu demais esses dias, a água está até mais turva. Então, quando está num dia como hoje, é bom nem ficar entrando no rio, por causa de correntezas, cabeça d'água. E quando a gente não conhece, um pouquinho mais para frente já é mais profundo, né? Aqui geralmente é mais raso e você enxerga onde você pisa. Num dia como hoje, você não enxerga um palmo, tá? Rio Pilões em Cubatão. Pessoal, venham conhecer, independente das dificuldades, dos perigos que existem, é um ambiente lindo e maravilhoso. Eu como monitor sempre estou trazendo aos clientes, hoje eles são nossos convidados, né? Na verdade eles viriam com a turma do Pedal 013 de Santos, e aí como o tempo deu uma mudada, o pessoal de Santos desistiu, a gente mora próximo lá na Vila Nova, aí eu teria uma trilha para fazer hoje, a Lagoa Azul, o pessoal também desistiu, então a gente pedala junto. Eu falei, opa, vamos até lá, vamos. E é um prazer encontrar vocês aqui. Tô vendo o Chiquinho aí, já veio com a gente aí. E é isso, né? O pessoal tá gostando, pelo visto. Estão gostando daqui, né? Sim, já foi a segunda vez que a gente vem aqui no parque, né? E a primeira vez do Arthur, meu filho. E eu ia vir com o pessoal do Pedal 013. Eles desistiram por causa das condições climáticas e aí vão reagendar. E aí a gente recebeu esse convite do Toninho. Estamos aqui, curtir aí a natureza. Aqui tem uma parte que é em homenagem a uma ciclista, né? Que o pessoal costuma vir pedalar bastante pra cá, né? Então, o pessoal até fez uma trilha que a gente atravessar o rio, sai lá na ponte do rio que cai, lá do outro lado. Mas não está sendo utilizada. A gente, quando quer pedalar, a gente
para a ponte do Rio Quicá, a gente vai pelo outro lado e vai até o fundo do vale, né? Que é a metade do caminho para chegar lá na usina lá. Ah, bacana. Legal, então vocês estão gostando, a gente tá com o monitor, bem bacana isso. Seu Josias, o Arthur, né? Danilo. Danilo. Eu estou aqui com o filho, com o neto, né? 3 gerações, mostrando para ele a natureza para dar valor. A gente tem que preservar, né? Preservar. Conhecer para preservar. Conhecer para preservar, né, Arthur? Você não quer mergulhar no rio? Mas hoje não dá. Hoje não pode, hoje não dá. Vamos lá na cascata, aí nós vai tomar um banho. Isso, vamos pra cachoeira. Legal, obrigado, hein, gente. Boa trilha aí. Valeu. Vamos nessa. Bom, vamos lá, né, pessoal? A gente saiu do rio aqui, Pilões, a gente tem essa bifurcação, a gente pode voltar por onde a gente veio, 750 metros, ou se a gente der um descanso para a turma, não sei se a turma aguenta, né? Vocês estão bem? Tá tudo bem? O que vocês acham? A gente faz uma trilha curtinha aqui, então até a seta está indicando, vamos sair por aqui, porque aqui a gente já cai direto aonde? Nós vamos descobrir aonde a gente vai cair. Já que o pessoal não tá legal, nós vamos por aqui. Bora! Pra cá é a Sabesp, é a trilha do Passareúva, a trilha da Cascata. Então a gente tem outras trilhas, a gente vai passar por baixo da Imigrantes, a gente vai ver o Rio Pilões passando do lado. E por outro lado a gente volta para a sede do parque. Uma trilhazinha curta e a gente já sai para ir embora ou vamos para outras trilhas, né? Vamos embora. Quando você vê o Rio Pilões ali embaixo, né, ele tem várias áreas assim, onde você encontra as curvas, né? Lá embaixo onde tem o bairro dos Pilões é uma área mais alargada, mas aqui você tem as pedras, então ele dá essa movimentação aqui no Pilões. E lá no fundo a gente tem captação de água, né? A Sabesp tem aqui uma estrutura. Olha que maravilha aqui, ó. Olha a força do rio, hein? Aqui é a curva do Rio Pilões. Aqui é uma das curvas do Rio Pilões.
Bom, agora, pessoal, vem comigo que a gente vai fazer uma trilha diferente. A gente tá indo para a Trilha da Cascata, mais uma trilha autoguiada aqui do parque. E como o letreiro diz, cuidado, serpentes. Vambora! Chegamos aqui, olha que bacana, ó quanto fungo aqui, decompondo a matéria. A gente já vê uma diversidade aqui de espécies de cogumelos. Isso ele está devolvendo todos esses nutrientes para a natureza. A gente tem até uma serrapilheira aqui, toda essa folhagem extremamente necessária para o solo da Mata Atlântica, tá? E a gente chegamos na queda d'água. Vamos ver que cascata maravilhosa aqui na frente. Vamos embora, vem comigo. Chegamos aqui na cascata, tá? Uma água linda, límpida, transparente. E temos essa cachoeira maravilhosa embaixo da pista da Imigrantes. Olha que lugar maravilhoso. Não tem ninguém hoje aqui, só tem a gente, né? Gravando a matéria. E ó, uma brisa, um frescor maravilhoso. Não tem coisa melhor. Conexão Verde tá aqui na Trilha da Cascata. É isso aí, gente. Bora! Vamos ali na cachoeira? Tu vê a força da cachoeira como... Mas você sabe, ó, você sabe que isso aqui é os caras que jogam lá de cima? Foi. Sem condição. Isso aqui não pode na natureza. Aqui, ó. Olha quanto resíduo que veio parar aqui. Não é nem do pessoal que vem turistar aqui. O pessoal joga lá de cima da estrada. E é assim, é descabível isso. Isso aqui não pode acontecer. Gente, a gente não tem que deixar resíduo nenhum em lugar nenhum. A gente tem que descartar de forma correta. Isso aqui nós vamos levar embora, tá? Se as pessoas que jogaram isso não fazem isso, a gente faz. Sempre ando com um saquinho, mas hoje vai na mochila mesmo. Tu tem uma sacolinha plástica aí na mochila? Tu tem? Olha, ó. Olha quanto resíduo. Isso aqui veio pela estrada, né? Então quando a gente tem esses ambientes naturais muito próximo de obras nossas, né? Porque isso aqui é uma via para a gente transitar de São Paulo, Santos, Baixada Santista. O pessoal joga isso dos carros. Isso não pode acontecer, né, gente? Isso vem de cima da Imigrante. Vem lá de cima, né? Não é gente que veio aqui visitar, né? Ele não vai trazer desinfetante.
né? Tem muita garrafa aqui, né? E como você viu, tem até garrafa. Provavelmente o cara urinou dentro da garrafa e jogou lá de cima. Então é isso. Conexão Verde também é limpeza. É isso aí, gente. A gente saiu agora da trilha da cascata, daquele lugar maravilhoso, né? Eu tô aqui junto ao Manacá da Serra, né? Nesse local que é o Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Itutinga Pilões. Esse parque tem muito mais atrativo. Venham conhecer esse parque, tá? Procurem aí na internet, procurem mais informações. Venham para o Núcleo Itutinga aqui em Cubatão. Bom, é isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso programa Conexão Verde. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, sigam, tá? O programa é importante para mim, é importante para vocês. Eu quero dúvidas, eu quero que vocês falem para mim o que vocês acharam do nosso programa, tá? Conexão Verde é isso aí, comentando e falando sobre natureza.